Não achou ainda aqui, espera um pouco. Semana passada nós estávamos meditando sobre 4 leprosos. 4 leprosos que foram usados por Deus. Pode abaixar um pouquinho o som aqui, eu acho que está muito alto. 4 leprosos que foram um pouquinho menos ainda. 4 leprosos ainda. 4 leprosos que foram instrumento de Deus para transformar uma nação. Você pode ser instrumento de Deus para transformar não apenas a sua família, mas toda a sua rua, o seu bairro, esta geração. Amém, Deus. Porém, nós temos que ser, primeiramente, transformados. E de que maneira nós somos transformados? Nós somos transformados quando nós mudamos a maneira de pensar. Quando nós deixamos de pensar como esse mundo pensa, como esse século pensa, e começamos a pensar de acordo com a palavra de Deus. Quando pensamos de acordo com a palavra de Deus, começamos a pensar como Deus pensa. E começamos a olhar diferente para as pessoas, começamos a olhar diferente para a circunstância, a situação. Entendemos que aquela circunstância difícil, aquela situação, aquela realidade, ela vem apenas para bloquear, ou tentar bloquear, impedir o agir de Deus. Mas nós não andamos como nós vemos, nós andamos de acordo com o que nós cremos. Então, nós olhamos para a dificuldade, olhamos para a luta, a adversidade, e nessa luta, nessa adversidade, nós cremos que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir e vai cumprir. Ainda que se levante alguns incrédulos, como aquele incrédulo que se levantou, que apoiava o seu braço, que o rei se apoiava no braço dele, aquele incrédulo, ele disse: ainda que se abra uma janela no céu, não vai acontecer um milagre. Ainda que você tenha um incrédulo próximo de você, talvez na sua família, olhando apenas para a dificuldade, para a realidade atual, e não acreditando, creia, continua acreditando, assim a sua vida será transformada. Amém, Deus. Quero falar com vocês hoje em Juízes capítulo 6. Diz o texto no versículo 1 do capítulo 6 de Juízes: fizeram os filhos de Israel o que era mal, o que era errado perante o Senhor. Por isso, por esse motivo, por eles terem feito algo errado, pecado contra Deus, quebrado a aliança, o Senhor Deus os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Fecha os teus olhos, cubra a tua cabeça. Pai, é a tua palavra, não é minha. Palavra cortante, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Essa palavra que transformou a minha vida, mas não apenas a minha, de muitos que aqui estão, e esses que aqui estão, ó Deus, que não foram transformados ainda por essa palavra, serão hoje, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra seja um divisor de águas na vida de cada homem, de cada mulher, não importando o tempo de evangelho, não importando o tempo de conhecimento do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ainda também, ó Deus, principalmente daqueles que entram, ó Deus, por essa porta pela primeira vez, aqueles que ainda não tiveram um encontro real e verdadeiro contigo, que essa palavra venha transformar a vida deles como transformou a vida de Israel.
amém. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eles quebraram a aliança, eles quebraram o compromisso, eles deixaram de servir ao Senhor, eles que andaram diante do Senhor, conhecendo o Senhor, eles abandonaram o Senhor e a sua palavra, esqueceram, viraram as costas para Deus. Por quê? O que levou essa nação a virar as costas para Deus? Muitas vezes o conforto, muitas vezes a falta até mesmo de uma perseguição, muitas vezes, sabe, uma zona de conforto faz com que nós venhamos nos acomodar e esquecemos de quem é Deus e do que Ele pode fazer por nós e o que Ele pode fazer através de nós. Então peço para você nesse momento, dentro desse raciocínio, no capítulo 5 de Juízes, o último versículo do capítulo 5, 31, uma mulher chamada Débora, uma mulher que trouxe o livramento para Israel. Agora ela está cantando, é um cântico de Débora. No versículo 31 ela começa a dizer assim, ela finaliza assim o cântico: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Olha um pouquinho para mim. A terra ficou em paz durante 40 anos. E durante esses 40 anos em paz, o povo abandonou a Deus. Muitas pessoas abandonam a Deus. Muitas pessoas vêm atrás da bênção, vêm atrás dos milagres, atrás de um benefício de que Deus possa dar. E uma vez recebido esse benefício, uma vez recebido essa bênção, esse milagre, uma porta aberta, esquecem de Deus, se viram contra Deus. Não é que se vira, fala mal de Deus, mas vira as costas para Deus. Eu não preciso mais, eu estou bem, estou em paz, como se estar com Deus é apenas pelo que Deus pode dar. Não, isso não é igreja, isso não é evangelho. Eu não estou com Jesus pelos benefícios que Ele pode dar. Os benefícios é consequência. Eu estou pelo que Ele é, pelo que Ele é, pelo que Ele pode dar. Quantos que entendem, diga amém. Quando Deus quer chamar alguém para junto dele, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Ele tem as suas maneiras de trabalhar. O texto diz que esse povo era um povo de Deus, separado por Deus, conhecia a Deus, e agora se voltaram contra Deus. Então Deus permite, ainda no capítulo 6, versículo 1, acompanha comigo: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos de dor, 7 anos de sofrimento, 7 anos de angústia, porque quebraram a aliança. Escute, a Bíblia diz assim que Deus é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. A Bíblia diz que mesmo quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. Mas preste atenção, Ele permanece fiel não a você, não a mim. O compromisso
Senhor, versículo 9, te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. Versículo 11, o Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, do fruto dos teus animais, do fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra de tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não de baixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses, para os servires. Diga amém. Quando eu estou na palavra, a palavra se cumpre. Quando eu não estou na palavra, a palavra também se cumpre. Versículo 15 do capítulo 28. Será, porém, que se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua passadeira, maldito o fruto do teu ventre. Eu vou parar por aqui. Depois você lê em casa. Vai até o versículo 51. Não é que Deus quer nos amaldiçoar, ou Deus quer algo de ruim aconteça a nós, de forma alguma. Mas Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. Por isso que quando nós oramos para alguém para ser curado, nós oramos de acordo com a sua palavra, pois a tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e sobre as tuas pisaduras nós fomos sarados. Pois a tua palavra diz que colocaremos as mãos sobre o enfermo seria curado. É a tua palavra, sobre a tua palavra é o que nós ministramos. Quantos me entendem de amém? Amém. Porém, volte agora em Juízes. Essa palavra foi para esse povo que estava prestes a entrar na terra boa, na terra prometida, no tempo de paz. Tempo de paz não significa que não vai ter luta. Quando eu falo tempo de paz, eu estou dizendo que mesmo na luta você tem paz, mesmo na adversidade, mesmo com a dificuldade, você tem paz, porque você sabe que o teu Redentor vive e que nenhum dos seus planos serão frustrados. É ter paz até mesmo no leito de morte, ter paz quando tudo está ruim, quando tudo está contrário, mas você entende que Ele te dá a paz, e que Ele está no controle, pois você está na palavra, e se você está na palavra, Ele está em você, e se Ele está em você, tudo que você pede, você recebe, porque é a palavra que diz em João capítulo 15, quantos me entendem, diga amém. Mas Juízes capítulo 6, Deus dá essa palavra para esse povo, e esse povo entra agora na terra prometida, e eles começam a lutar e a vencer. Eles lutam contra os amalequitas, os midianitas, e eles vencem aqueles povos. Porém, o grande líder deles, Josué, morre, e não ficou nenhum sucessor, e o povo se entrega ao relaxo, abandonam a Deus. Levanta-se um outro líder, o povo se converte, e há um tempo de paz. Então nós chegamos aqui, depois de 40 anos, Débora já não existe mais. Esse povo se esquece de Deus, como
se não precisasse mais de Deus. E por um tempo de 7 anos, Deus permite que esse povo seja perseguido pelos midianitas. Escute, Deus permite que esse povo seja perseguido pelos midianitas. A Bíblia diz que Saul, o rei, que quando ele sai da vontade de Deus, ele quebra a aliança. Deus não quebra a aliança, Deus é fiel, ele tem fidelidade com a sua palavra. Quando esse rei quebra a aliança, Deus, o próprio Deus envia um demônio para perturbar Saul. E perturba o rei Saul. Saul só se acalma quando Davi, que ainda não era rei, quando Davi começa a tocar harpa para o rei se acalma. O que eu quero dizer nessa noite é: você está na vontade de Deus, eu estou na vontade de Deus, nós estamos quebrando a aliança de Deus, essa igreja está quebrando a aliança de Deus, eu estou quebrando a aliança com Deus, eu estou me voltando contra Deus, eu estou andando na palavra de Deus. O que Deus diz para mim fazer, eu estou fazendo. O que Deus diz para você fazer, você está fazendo. Pois a palavra de Deus também diz que muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei. Manifestação de dom espiritual. Do Senhor, no teu nome eu profetizei. É uma manifestação de dom espiritual. Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. Uma ameaça foi detectada. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Muitos dirão naquele dia: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. Manifestação de dom espiritual. Mas o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Não vos conheço. O que isso significa? Significa que eu não tenho que cumprir apenas parte da palavra, mas eu tenho que cumprir toda a palavra. Não apenas aquilo que me convém, mas toda a palavra. Não apenas quando eu recebo um benefício, e agora eu recebi o meu benefício, muito obrigado, valeu. Mas estou indo, porque se santificar custa caro. Vestir uma camisa, eu sou de Jesus, é fácil, mas ser de Jesus, de fato, de verdade, é difícil, porque você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão. Você não anda mais como esse mundo anda. Você não se conforma com este século. Você pensa diferente. Você não pensa como esse mundo pensa. E isso é difícil. Isso é muito difícil. Por um tempo, por um período de 7 anos, um período, foi doloroso. Versículo 2: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas, os buracos que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Olha isso aí. Um povo temido, um povo temido agora se acovarda, corre, foge, se escondendo em buracos, em cavernas, porque quebrou a aliança. Porque quebrou a aliança. Escute o que eu vou dizer, preste bem atenção. A unção de Deus está no propósito de Deus. A ação de Deus está no propósito de Deus. A cura, a vitória, a bênção está no
propósito de Deus. Quando nós não estamos no propósito de Deus, as coisas não acontecem. Eu não estou dizendo que você vai viver num mar de rosas, uma vida de um mar de rosas. Não é isso. Mas não acontece. Passa ano e entra ano, é luta. É reincidência de briga no casamento. É a mesma briga. 20 anos briga pela mesma coisa. Desculpa. 20 anos briga pela mesma coisa. O propósito de Deus, a vitória, a unção, a bênção está no propósito. Quando você está no propósito de Deus, ainda que você passe a luta, ainda que você passe dificuldades, as coisas vão acontecendo. Aos poucos, elas vão acontecendo. As lutas vão te fortalecendo, te capacitando. O que nós não podemos viver é como esses crentes que faziam covas, que corria do inimigo, fugia do inimigo, porque quebraram a aliança. Então eu quero que você olhe para você nessa noite. Você está na palavra. Estou pregando para mim nessa noite. Eu estou na palavra, porque toda palavra que eu prego, primeiro eu prego para mim também. Eu estou na palavra. Estou como pastor na palavra. Estou como um pai na palavra. Estou como um marido na palavra. Estou como um filho de Deus na palavra. Essa é a minha preocupação. Se Jesus voltar hoje, seja sincero, e você tiver que prestar conta perante Ele, e Ele olhar nos teus olhos e perguntar: meu filho, você está na palavra? Como se Ele não soubesse se você está ou se você não está. Qual seria a tua resposta? Porque às vezes nos enganamos a nós mesmos. Esse povo estava se enganando a si mesmo. Quero falar de 3 coisas fundamentais que você precisa saber. Primeiro, sobre o cristianismo. Primeiro, não existe cristianismo sem Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar na sua vida é a base. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a base. Sem Jesus não existe cristianismo. Parece óbvio. Aí vem a segunda parte. Segundo fundamento, que todo aquele que tem Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, de versículo 17, é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, eu tenho uma nova mentalidade. Eu não penso como pensa o mundo, eu não penso como pensa esse século. Eu penso diferente. O meu comportamento é diferente, o meu pensamento é diferente, as minhas ações são diferentes. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Não existe cristianismo se você anda como anda. O mundo não é cristianismo, é qualquer outra coisa, mas não é cristianismo. É convencimento. Estou convencido, convicto que Jesus é o Senhor e que não há outro além dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que Ele é o Salvador, eu sei que Ele é o Messias. É apenas isso. Se você anda como anda o mundo, você não transformou a maneira de pensar. Mude a sua maneira de pensar. Mude a sua forma de pensar. A outra é a prática. É a prática da vida cristã. Tem que praticar. Tem que praticar. Se eu não pratico a palavra, se eu não pratico o que Jesus ensina, o que Jesus ensinou,
melhor que ser curado de cegueira, melhor que ser curado de uma dificuldade de andar, melhor do que uma bênção financeira, melhor que qualquer coisa que o mundo possa dar, é receber a salvação, é viver a eternidade com o Senhor, porque aqui é tudo temporal e passageiro. Essa é a melhor coisa. Quantos me entendem aqui também? A Bíblia fala que 10 leprosos foram curados, apenas 2 voltou para agradecer. E você ser curado, você recebeu uma bênção, ou você recebeu um milagre, para Deus é insignificante. Ele vai fazer mesmo pela graça, pela misericórdia. Pela misericórdia Ele me usa, pela misericórdia Ele te usa, pela misericórdia, é graça de Deus. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma aliança, de estar na palavra, mesmo em tempos ruins, mesmo em tempos difíceis, mesmo que a figueira não floresça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ainda que eu entre na cova dos leões, eu não vou negar a ti. Ainda que eu entre na fornalha ardente, eu não vou negar a ti. Ainda que eu seja esse lado, ali na ilha de Pátio, eu ainda amo o Senhor. Não importa, não importa. Por isso muitos cristãos morriam. Quer fazer o que quiser comigo? Pode fazer, mas eu não nego a Jesus. Então pega a filha dele e joga para os leões. Pode jogar, eu não nego a Jesus. Agora joga a mulher dele, vamos ver se ele não vai negar. Quer jogar? Pode jogar, eu não vou negar a Jesus. Nós estamos negando a Jesus pelo quê? Um carro novo que eu ganhei. Agora que eu tenho um carro novo, porém, abriu uma porta de emprego maravilhosa para mim, pastor. Que bênção, Jeová, maravilha. Pastor, eu posso ir mais porque eu estou trabalhando muito. Quantos estão dormindo? Diga amém. Quantos estão vivos? Diga aleluia. Aleluia. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, eles fugiam, acovardavam, corriam para dentro de uma caverna. Versículo 3: por que eles corriam? Eles corriam porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumento, pois subiam com os seus carros e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Aleluia. Olha, você pode visualizar isso. Você planta, não é que não deu fruto. Vamos dar um exemplo. Você plantou aquele milharal bonito, choveu, plantou no tempo certo, foi maravilhoso. Chegou o tempo de colher, chega uma multidão de gente, te faz um monte de desafio, colhe tudo que você plantou e fica lá acampado na terra. Na sua terra, é sua, e você não consegue nada. Você fica com as migalhas, com aquilo tudo mirradinho para matar a sua fome. Aí eu pergunto, é justo? Não, não é justo. Não é.
Você tem plantado, você tem colhido. A Bíblia diz que aquele que não está na palavra, diz em Ageu capítulo 1, tudo o que ele ganha é como colocar um sequidel, um saco furado. Ele coloca aqui, é como se o bolso tivesse furado. Você coloca um monte de moeda e você vai andando, vai caindo tudo, você não vê. Por quê? Porque está preocupado com outras coisas e não está preocupado com a casa de Deus. Diz a palavra. Ele semeia, mas não colhe. O que ele vem a colher, diz em Ageu capítulo 1, o Senhor sopra. O Senhor, não é o diabo, é o Senhor. Sopra, dissipa, acaba. Ei, sim. Eu não estou preocupado se você está gostando da palavra. Eu estou preocupado se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. A minha preocupação é com a palavra. Eu tenho que pregar a palavra. Eu não posso pregar algo que te agrada ou que te desagrada. Eu tenho que pregar a palavra. Não quero ofender ninguém. A minha preocupação como pastor é pregar a verdade. Porque se eu não pregar a verdade, ai de mim, porque eu vou prestar conta. Então eu quero que você olhe para si mesmo. O que você está fazendo com a tua vida, da tua vida. Você está na palavra ou você está quebrando a aliança? Porque se você estiver quebrando a aliança, entenda que a palavra vai cobrar de você, pois aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato. A luta vai vir, o dia mal virá, e essa luta vai bater contra você, e você vai cair, vai ser grande a ruína, porque você foi edificado na areia, não na palavra. Você edificou a tua vida nos teus conceitos, na tua experiência de vida. Você não edificou a sua vida na palavra. Quantos me entendem? Diga amém. Pastor, eu confesso, pastor, que as coisas não têm dado certo para mim. Não é de agora. Não prospera. Quando eu vou fechar o negócio, a coisa vai para dar certo. Está tudo para dar certo. De repente, na última hora, está tudo errado. As coisas não acontecem. Eu não consigo sair das dívidas. Eu não consigo prosperar, pastor. Eu saio de uma doença, daqui a pouco vem outra doença. Pastor, eu não aguento mais. Eu não estou entendendo, porque eu tenho compromisso com Deus. Mas eu confesso, pastor, que eu não tenho andado de acordo com a palavra. O que eu faço, pastor? Buscar a palavra, o que diz a palavra? Capítulo 6, versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado. De repente você está se sentindo assim. Ei, primeira debilitação é a espiritual. É a primeira. Não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de fazer nada. Segundo estágio, começa a culpar, transferir a sua culpa, começa a transferir a tua deficiência, debilitação espiritual à pessoa que está próxima de você. Ah, é o meu marido. Meu marido é assim. Nossa, se meu marido fosse melhor, eu não estava nessa situação. É minha esposa, pastor, fala demais, não para de falar. Pá. Ah, pastor, não, é aquela igreja, não é aquela igreja. Porque, pastor, eu queria fazer. Você viu o microfone hoje, não dá certo. Você viu? Não funciona. Não, sabe o que é a cidade? Essa cidade é fogo, eu tenho que ir embora dessa cidade. Não, é o meu patrão. Não, meu patrão é uma coisa. Essa empresa, nossa, esse PT, eu vou te falar, não, meu Deus do céu. Olha para você. Olha para Deus. Olha para Deus. Talvez você está debilitado. Mas a palavra diz: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Diga comigo, eu tenho que clamar. Ou diga bem forte, eu tenho que clamar. Abra seus lábios e diga, eu tenho que clamar. Quando você clama, estou falando de um clamor sincero, real e verdadeiro. Não é gracinha para quem está do teu lado ouvir a tua oração bonita. Esquece, isso não funciona. Sinceridade daqui de
Sabe o que quebranta o coração de Deus? É um arrependimento genuíno e sincero. Porque esse povo mesmo de juízes caiu depois de novo, porque Deus levanta Gideão. Mas a Bíblia diz que depois Deus falou assim: você quer saber? Eu não quero mais saber desse povo. Chega, quero nem saber. Deus virou as costas. Não quero mais. E o povo começou a clamar, arrependido. Deus nos perdoa, Deus nos perdoa. Nos perdoa, Deus. Então a Bíblia diz que Deus volta de novo naquele povo. E Deus abençoa o povo. Você que é pai, você que é mãe, teu filho pode aprontar o que for, mas se você olhar nos olhos e ver sinceridade de arrependimento, corta você, quebra você, você fica quebrantado e quebrantada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você tem as características de Deus dentro de você. É por isso. Então a saída é clamar a Deus. O clamor não é pedindo simplesmente uma solução, mas o clamor é: eu me arrependo. Como o filho pródigo que virou as costas para o seu pai, que é o nosso estudo da célula dessa semana. O filho pródigo que vira as costas para o pai, e quando ele estava numa situação terrível, porque ele estava vivendo de acordo com o que ele semeou, de acordo com o que ele plantou, então ele chora, comendo as bolotas dos porcos, junto com os porcos. Ele diz: eu quero voltar para casa do meu pai, porque se eu voltar para casa do meu pai, ele vai me deixar como um empregado. Lá eu vou me alimentar melhor do que eu estou me alimentando. Porque você pode pensar que lá fora é melhor do que aqui. Você pode pensar que lá fora é melhor do que estar na presença de Deus. Você está enganado, é uma ilusão. Lá fora as pessoas prosperam nas coisas do mundo por um tempo, mas logo depois vai de mal a pior. Sabe por quê? Uma vez que você conhece Jesus de fato, de verdade, não tem mais volta para você. Não tem mais volta. Você foi fisgado pelo Espírito Santo, não tem mais volta. Você pode ir para onde for, você nunca terá paz. A única paz é quando você encontra com Jesus. Se você está hoje nele, volte para ele. Volte para ele. Não tem jeito. Se você conhece Jesus de fato, de verdade, acabou. Não tem jeito. O filho pródigo volta. Ele volta e o pai o aceita. Esse é o pai. E diz o texto no versículo 7: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, esse era o motivo, o Senhor lhes enviou um profeta. Olha um pouquinho para mim aqui. Toda pessoa que sobe aqui para pregar a palavra, seja homem, seja mulher, seja pastor ou não, pastora ou não, que é instrumento de Deus, é como um profeta para a tua vida. A questão não é o profeta ou a palavra do profeta. A questão é o que você faz com a palavra do profeta. É o que você faz com a palavra. É aí que está a questão. E diz o texto que Deus enviou um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor Deus: eu que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, ou seja, eu tenho uma aliança com vocês. Vocês lembram o que eu fiz com vocês? E vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos os oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Você tem dado ouvido à voz do Senhor? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3 que: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouve, abre a porta e ele entra. Aquele que ouve, ele abre a porta. Eis que estou à porta e bato. Quando ele entra, eu cearei com ele e ele comigo. Ah, Senhor.
passear com o Senhor é melhor do que qualquer milagre, é melhor do que qualquer bênção, é melhor do que qualquer coisa. Eu quero cear com o Senhor. E a Bíblia diz que Ele está preparando um banquete para mim e para você. E esse dia está mais perto hoje do que ontem. E amanhã vai estar mais perto do que hoje. Eis que Ele está à porta do teu coração, está batendo. A questão é: você está ouvindo? Você está ouvindo? Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou como profeta de Deus pregando a palavra para você, para confrontar você, não para te acusar, mas para que você ouça. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, que o meu entendimento, que o seu entendimento não esteja fechado, que os meus ouvidos estejam abertos, que os teus ouvidos estejam abertos. Não destes ouvidos à minha voz, fostes infiéis. Eu quero encerrar nessa noite e continuar domingo que vem, mas eu peço para você abrir a sua Bíblia agora, em Mateus, capítulo 13. Nós vamos continuar falando sobre transformação de vida. Mateus, capítulo 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me ajude. Espere um pouco. Vamos achar. Diz a palavra, versículo 1. Naquele mesmo dia, saiu Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reunia perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Olha um pouquinho aqui, pastor. Jesus falava por parábolas. Às vezes os pastores pregam aqui na igreja, todo aquele que sobe a pregar, muitos ficam pensando assim: ele está sabendo de alguma coisa da minha vida. Não, ele almoçou na gente hoje, não é possível, porque a conversa que saiu com o almoço foi essa. É o Espírito Santo falando com você. É o Espírito Santo que está falando com você. Então, dê ouvido ao Espírito Santo. Dê ouvido ao Espírito Santo, amoleça o teu coração. Versículo 4. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu sobre o solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, deu fruto a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Versículo 10. Então se aproximou os discípulos e lhe perguntaram: por que ele falas por parábolas? Por que ele respondeu? Ao que ele respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Olha um pouquinho para mim. A minha oração é: Senhor, eu concedo a conhecer os mistérios do reino. Agora, preste atenção de novo no versículo 10. Então se aproximaram os discípulos. Olha de novo para mim. Revelação das grandezas e dos mistérios do reino dos céus é dado apenas aos discípulos. Não é dado à multidão. A multidão vem atrás da bênção e vai embora. Não é dado àqueles
Ao que tem, lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Olha um pouquinho para mim. Teu coração está endurecido. Não endureça o teu coração, porque se o teu coração estiver endurecido, você não consegue discernir a voz, você não se entrega ao Senhor, você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, porque você se fecha. Você vem porque a tua mente está condicionada a ir ao culto. É por isso que você vem, porque tudo que você ouve, você não acata, você não pratica na sua vida, e o que você ouve é a palavra. Que a tua mente não esteja condicionada apenas a vir, mas eu venho não por obrigação, eu venho por causa do meu Senhor, e eu pratico a palavra do meu Senhor, pois a palavra não caiu na minha vida na beira do caminho, onde Satanás vem e rouba a palavra, pois a palavra não caiu em meio às pedras que começam a nascer e logo se acaba, pois a palavra não caiu na beira do espinho que é sufocada pelas coisas deste mundo, as tentações deste mundo. Não, a palavra caiu em terra boa, em terra fértil, pois eu ouvi a voz do Senhor, Ele bateu e eu abri, e Ele entrou e ceiou comigo, e eu ceei com Ele. Então eu vou dar fruto 100, 30, 60 por um. Quantos têm ouvidos para ouvir? Ouça. É isso que diz a igreja. Continuando a palavra, ainda no versículo 14, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido e de mau grado, ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e convertam, e sejam por mim curados. Aleluia. Oh meu irmão, eu preciso mudar. Eu quero ser discípulo do Senhor Jesus. Eu quero ser discípulo do Senhor Jesus. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero seguir a voz do Senhor. Eu quero. Versículo 16: bem-aventurado, porém, os vossos olhos. Ele está falando para os discípulos. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Aleluia. Agora escute uma coisa. Eu e você estamos numa condição melhor do que os discípulos que andaram com Jesus. Porque os discípulos que andaram com Jesus conseguiram abandonar Jesus no dia da dor, no dia do sofrimento, no dia do vexame, no dia da vergonha. Eles abandonaram. Você tem abandonado a Jesus? Por quê? O que você tem trocado? Pelo que você tem trocado Jesus? Com a presença de Jesus? Jovens, ouçam. Pelo que vocês têm trocado uma célula de jovens num sábado? Pelo que você tem trocado um culto de domingo? Pelo que você tem trocado um momento de busca, onde o Espírito Santo te chamou para orar, onde o Espírito Santo te chamou para adorar? Pelo que você tem trocado? Pelo que? Tem valor eterno pelo que você tem trocado? Tem valor eterno?
Não troque Jesus. Não troque Jesus. Se entregue a Jesus. Ouça o que o Espírito diz a igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não adianta simplesmente entender que Jesus é o Senhor. Tem que ter transformação de conduta, de mente. Não nos conformeis com esse Senhor. Eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável. E a maneira de eu experimentar é eu mudar completamente a minha vida e eu andar não como o mundo anda, mas eu andar de acordo com a palavra. Não estou dizendo que é fácil. No mundo tereis aflições, não é fácil. A carne grita. A carne grita. Eu falava com uma pessoa essa semana, não lembro nem quem, e é bom me lembrar. Uma pessoa que foi liberta das drogas, lembrei, não foi nem aqui, foi liberta das drogas faz 18 anos. E ele falando com outra pessoa que era viciada, era pela fé, na bebida, e ele disse assim: você pensa que eu não tenho vontade de cheirar cocaína? Você pensa que eu não tenho vontade de fumar maconha? Você não pensa que eu não tenho vontade de beber? Você não pensa que eu não tenho vontade de meter o pé no balde? Mas eu não faço isso, sabe por quê? Porque eu decidi ser liberto, ser curado. Eu decidi ouvir a voz do Espírito Santo. Tentado todo mundo é. Tentado todo mundo é. Não importa o tanto tempo que você tem de igreja, não importa. Você pode ter 50, 100 anos de igreja. Você pode ter um dia. Não importa. Você vai ser tentado. Tentado, 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 tentado. Vai desanimar. Vai desanimar. Quantas vezes você é tentado em sair do seu casamento, largar o casamento? Quantas vezes você é tentado em sair da igreja? Quantas vezes você é tentado a abandonar um emprego, uma empresa, a cidade? Quantas vezes somos tentados? Somos tentados. Não é a minha vontade, não é a tua vontade, não é as tentações, não é as sugestões que nós recebemos, mas é a palavra de Deus. Andamos e vivemos e respiramos pela palavra, porque a palavra diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Mas a palavra também diz: de que adianta, Salmo 128, de que adianta você levantar de madrugada e dormir tarde? De que adianta você ralar para trabalhar, edificando, 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 edificando? De que adianta você ficar de sentinela 24 horas olhando para ver se o ladrão não entra, se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia e sentinela? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. Porque aos seus amados Deus dá quanto? Quando você está na palavra, você está dormindo e as coisas estão acontecendo. Eu sou branco a Deus. Eu quero dar com você. Terra, é por isso que você está ouvindo essa palavra. Quantas coisas estavam lutando para impedir você de vir aqui? Você nasceu para a vida eterna. Você veio e ouviu essa palavra. Essa palavra é para você. Não importa onde essa palavra encaixou com você, mas se você está como eu nessa noite, clamando a Deus, clamando a Deus, clamando a Deus, clamando a Deus para andar de acordo
que é diferente de todo mundo. Cada um tem a sua voz. A sua voz é diferente. Pessoas podem ter uma voz parecida, mas se gravar, depois a gravação vai aparecer diferente. O texto que eu li no Salmo 116 é: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Ele ouve o seu clamor. Ele ouve a sua oração. Porque Ele
Quem estava afastado, mesmo na igreja, fica aqui. Você sabe, a sua conduta, você sabe que você estava afastado, fique aqui. Você está aceito para Cristo, quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você ouviu a palavra, ela não caiu a vida no caminho. Não, pode ser para vocês que estão aí. A palavra não caiu a vida no caminho. Ela entrou. E ela vai por isso. Quem hoje nunca fez essa oração? Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Levante a mão. Quem nunca fez essa oração aqui na frente? Quem fez? Vocês estão voltando? Dê para mais junto. Eu quero pedir para os pastores virem aqui comigo, líderes de céu aqui. Vem de frente com esse pessoal aqui. Eu vou orar. E vocês podem orar com o homem, mulher, mulher. Vocês vão abraçar eles. Nós vamos orar por eles. A oração, de acordo com o Espírito tocando o coração, você vai orar para essas pessoas. Quero que vocês fechem seus olhos. Todos fechem os olhos. Coloca a mão assim no coração. Coloca a mão no coração. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Deus por essas vidas. Nós oramos por essas vidas que estavam longe, mas agora voltou. Estava afastado, mas agora voltou. Eles, ó Deus, voltam para os teus braços, onde há um lugar deles, o teu rosto. Por isso, Senhor, recebe, Senhor. Recebe esse homem, recebe esse essa mulher, recebe esse jovem, pois a tua palavra diz que de maneira nenhuma o Senhor nos afora. Os que não podem tirar Jesus, de maneira nenhuma o Senhor nos afora. Abraça, ó Senhor, esse homem, essa mulher, esse jovem. Puxa, Senhor, esse homem, essa mulher. Toca, Senhor, esse homem, essa mulher. Puxa, Deus, abraça, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, fortalece eles na sua caminhada, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós declaramos, Senhor, é o que nós oramos a vida de cada um deles, em o nome do Senhor Jesus. Nós oramos e abençoamos essas vidas. Você que está aqui à frente, com a mão no coração, diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga bem alto: Senhor Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus. Nessa noite, eu reafirmo a minha aliança com o Senhor. Sei que andei infiel, mas o Senhor permanece fiel. Diga assim comigo: Senhor, a partir de hoje, eu quero andar de acordo com a tua palavra. Sozinho eu não consigo. Eu preciso da tua ajuda. Ajuda-me, ó Senhor, da unção do teu Senhor.